Olá para você que assiste esse vídeo, eu sou a Ana Rodrigues, vamos para mais um vídeo do canal com um tema interessante da astrologia e hoje nós vamos voltar para as dicas astrológicas. Nós saímos um pouquinho dessa ideia das dicas na semana passada para conversar sobre o karma. Tenho ainda bastantes temas interessantes sobre a questão da espiritualidade, mas a gente vai colocando mais adiante. Hoje nós vamos voltar para a ideia das dicas, e nós já vimos dicas de casar, não casar, separar, dicas para diferenciar as relações no mapa natal, sobre sucesso, sobre fama e popularidade. Hoje nós vamos puxar essa ideia das dicas para o tema de recursos materiais da questão do dinheiro. Mas é um tema bem complexo, como todos os temas dentro de uma avaliação natal. Porque no mapa natal, na carta natal, nós temos um jogo acontecendo ali, então tem um nível de complexidade. Existe uma intersecção de muitos pontos dentro do mapa natal, que é diferente da astrologia horária. E eu escolhi então nesse assunto dinheiro um tema bastante específico para extrairmos algumas dicas que possam nos abrir um pouquinho o olhar. Que eu escolhi como tema é: qual é a fonte de recursos materiais da sua vida? De onde vem o dinheiro na sua vida? De onde você pode extrair dinheiro, conseguir dinheiro na sua vida? A gente não vai tratar aqui de situações do tipo um profissional que exerce a atividade em vários trabalhos. Um exemplo é mais fácil: um médico que tenha um consultório particular, atenda no seu próprio consultório, atenda na área pública e atenda numa clínica de um amigo, numa outra clínica, enfim. Ele recebe recursos por empresas diversas, né? Mas ele está exercendo uma atividade profissional. Então, o dinheiro, nesse caso, está chegando por meio da atividade profissional. O que nós vamos investigar aqui nesse vídeo são as possibilidades, além de trabalho, que podem trazer dinheiro, né? Como o nativo pode ganhar dinheiro nessa vida, né? Então, mantenham a atenção para a ideia de dicas. Não estou falando de regras aqui, tá bom? Nós estamos abrindo o nosso olhar para algumas possibilidades. Então, são dicas soltas mesmo. Você pode observar aí no seu mapa para extrair algumas informações. Uma análise mais profunda tem que ser feita com o astrólogo mesmo, porque tem um nível de complexidade, tá bom? Para este trabalho, nós vamos manter a atenção sobre algumas técnicas, alguns olhares interessantes da astrologia. Um primeiro, que nós já abordamos aqui no canal, que são as casas derivadas. Se você não assistiu o vídeo, assista, porque ele será muito útil para a gente entender a fonte de recursos materiais, ok? E é bem interessante, eu adoro trabalhar com casas derivadas, porque elas abrem o olhar para pontos e informações que numa visão mais básica estariam escondidas. Eu sempre ensino nos cursos e sempre recomendo usar as casas derivadas. Uma outra questão para onde devemos manter a nossa atenção é para a casa 2, porque é ali mesmo que todo o jogo financeiro de um nativo, de uma pessoa, acontece. É ali que nós conseguimos identificar a saúde financeira daquela pessoa, se há probabilidade de riqueza ou se há probabilidade de dificuldades e crises. Toda questão de dinheiro, seja do dinheiro investido, do patrimônio que ela constrói, é dita ali na casa 2. Aí a gente pode até falar, a casa 4 que diz sobre os imóveis, patrimônio imobiliário, né, terrenos, lotes, casas, apartamentos, enfim. Mas o recurso que vem por meio disso, por exemplo, alguém que aluga e recebe aluguel mensalmente, então o aluguel é assunto da 2, né? O dinheiro que se tem de patrimônio imobiliário, de compra e venda, negociações imobiliárias, também é inserido ali na casa 2, ou seja, todo o dinheiro do nativo está representado nas condições da casa 2. Então, temos a casa 2 em relação a outras casas do mapa que nós vamos trabalhar com o conceito de derivação. E como nós avaliamos então essa relação entre uma e outra? As relações são as relações de posicionamento de planetas posicionados na casa 2, a condição de regência também da posição do regente, o regente da casa 2,
posicionado em um outro território, pode até se estender para um astro que tem exaltação no signo da 2 também. Agora, nós não vamos investigar aqui as condições de riqueza, se a pessoa se tornará rica. Isso é um tema para um outro vídeo, né? Nós não queremos aqui colocar dicas sobre a ideia de riqueza. O que nós queremos com esse vídeo é identificar a fonte de recurso. Como que o dinheiro chega até o nativo e como que ele pode explorar isso também, né? Porque como o mapa astrológico ele fala todo de possibilidades, muitas vezes o nativo nem se dá conta de algumas possibilidades que existem em sua vida. Vamos explorar isso então. Se a casa 2 é uma casa de recursos, a primeira relação, a mais óbvia, é com a casa 10, que é uma casa que é totalmente relacionada à ocupação do nativo, ao trabalho que ele exerce. Então, quando o regente da casa 2 é posicionado na casa 10, significa que ele é recebido pelo dono da casa 10, significa que a fonte de recursos materiais da 2 vem por meio da atividade profissional, seja abundante ou não. É ali que é o fluxo do dinheiro, o dinheiro vem dali, tá? Quando existe uma relação entre a casa 2 e a casa 8, por exemplo, o regente da casa 2 é posicionado na casa 8. É comum dizer que uma fonte de entrada de recursos para o nativo são os recursos de outras pessoas, mas isso é muito aberto, pode ser o recurso do marido, da esposa, como pode ser recurso de um sócio, podem ser recursos bancários, podem ser recursos de seguro, de qualquer outra fonte que não seja o trabalho do nativo, ou seja, não é ele quem produz o dinheiro, mas qualquer outra fonte. Então, nós podemos estreitar, fechar um pouco o olhar sobre todos esses temas que seriam envolvidos, incorporados na casa 8, né? Os recursos do marido ou da esposa estão na 8, sim. Então, se existe uma relação de casa 2 com a casa 8, a condição mais óbvia é que o dinheiro vem por meio do marido ou da esposa. Ou se você tem um sócio, pode vir por meio de uma sociedade também. Mas, por exemplo, quando o regente da 2 é posicionado na casa 5, nós abrimos mais esse olhar, porque a casa 5 é a segunda a partir da 4. E a 4 é a casa do pai. Então, se o regente da casa 2 estiver na 5, esse nativo pode adquirir recursos, receber recursos materiais que venham do dinheiro paterno, né? Pode ser de uma herança paterna. E se estiver na casa 11, o dinheiro pode vir por meio da herança materna, recursos da mãe, tá? A gente consegue observar também a família da mãe e a família do pai, mas por enquanto vamos manter só na figura do pai e da mãe para a gente não prolongar muito, tá? Uma relação entre a casa 2 e a casa 5, regente da 2 posicionado na casa 5, também pode representar o dinheiro que vem por meio de especulações financeiras, por meio de jogos de todos os níveis. Aqui não estou nem falando da loteria, estou falando de jogos, enfim. Um cassino, por exemplo, pode ganhar dinheiro por meio disso. Se é muito ou não, a gente tem que investigar de uma outra maneira. Primeiro, nós só queremos identificar a fonte, tá? Também podemos ter uma relação entre a casa 2 e a casa 9. E sendo a casa 9 uma casa que tem como assunto as leis, as normas e regras, principalmente as leis, pode-se ter ingresso de recurso por meio de processos jurídicos da casa 2 com a 12. A casa 12 é uma casa de temas ocultos, secretos, ocultos nesse sentido de secreto mesmo, misteriosos e tal. Então, pode-se ganhar dinheiro por fontes misteriosas, secretas, como outras cositas mais que são envolvidas ali na casa 12. A relação entre a casa 2 e a casa 4, regente da 2 posicionada na 4, tanto pode expressar recursos de irmãos que chegam ao nativo, porque os irmãos são assuntos da casa 3, a 4 é a segunda a partir da 3, então a 4 significa recursos, dinheiro dos irmãos, então pode-se ter dinheiro do irmão chegando para a vida do nativo. Como também pode expressar os recursos que o nativo produz por meio de assuntos imobiliários. Se ele tem imóveis e aluga os imóveis, como eu falei para vocês, então
os recursos que vêm por meio de imóveis mensalmente, né, de um aluguel, chegariam para o nativo ou mesmo de negociações imobiliárias, tá? A relação da casa 2 e casa 10, como a gente já viu, pode indicar que os recursos do nativo vêm por meio da atividade profissional e da ocupação. Mas quando é ao contrário? Quando é o regente da 10 que é posicionado na casa 2? Então, pode-se ter uma situação em que o nativo é um investidor, ele investe em empreendimentos, né, em negócios, em empresas, tal. Então, os recursos podem ser construídos a partir desse ponto, tá? A casa 2 envolve os temas bancários, então quando o regente da 2 estiver posicionado na própria casa 2, ele abre algumas chances para se construir um patrimônio, para se adquirir dinheiro ou trabalhar esse assunto financeiro por meio do ambiente bancário, os investimentos bancários, por exemplo. Agora, quando o regente da casa 2 está posicionado na 2, não só a gente observa essa condição do nativo administrar os próprios recursos, como podemos e devemos identificar aqui também, é a maneira como isso é conseguido, porque o fato de ter um regente na sua própria casa já dá uma condição natural para que ele flua. Não digo, de novo, que será de uma maneira abundante ou não. Não consigo dizer para vocês que só pela condição de um astro posicionado no seu próprio domicílio na casa 2 significa riqueza, mas precisaria de um olhar um pouco mais profundo. Porém, o fato de ter o regente em sua própria casa, na casa 2 ali posicionado, ele dá condições naturais para que o tema do dinheiro aconteça ali, para que as coisas aconteçam. De que maneira elas podem acontecer? Bom, se nessa casa vocês tiverem um signo cardinal, ele indica que há movimento, ou seja, há uma tendência ao nativo buscar se movimentar em torno de geração de recursos. E ela vai estar sempre em constante movimento, lidando com os temas materiais. É sempre uma área bastante ativa. E quais são os signos cardinais? O signo de Áries, o de Câncer, Libra e o Capricórnio. Isso significa que em Áries, quem rege o Áries é o Marte. Quando o Marte é posicionado em Áries na casa 2, há bastante movimento, impulso e atividade para a busca de recursos. É natural. Então, você vai identificar uma pessoa que está sempre agitada em termos de melhorar as condições materiais. Quando a Lua é posicionada ali em Câncer, na casa 2, ela já tem a condição de administração um pouco melhor, porque a Lua representa a própria habilidade imutável, né, da mobilidade, e o Câncer é um signo que é sensível e retém, né, tem uma condição de guardar, de segurar. Então aqui se leva mais a possibilidade do crescimento pela administração dos recursos mesmo. Quando a Vênus é posicionada em Libra, Vênus já é um astro que representa as coisas boas da vida, cai para o lado da sofisticação. Então, a tendência do nativo é adquirir recursos para lidar com um estilo de vida melhor. Então, ela é mais preocupada com aquilo que ela adquire, com as posses que ela tem, do que propriamente com a condição de crescimento com dinheiro, mas tem movimento ali também. Ela se movimenta em torno, em prol de conseguir comprar, adquirir as coisas. A questão da Vênus tem essa relação com a forma, com o objeto em si. E no caso do Saturno em Capricórnio, que é bastante sustentado, e embora possa ser um movimento lento, porque o Saturno tem essa relação com o tempo, ele é um progresso constante. É lógico que aqui a gente está falando puramente da posição em relação a cardinalidade, mas existem os aspectos também que vão imputando informações aqui para a gente analisar. Quando o astro na casa 2 é posicionado no seu domicílio, mas ali a gente tem um signo fixo, touro, leão, escorpião ou aquário. Então há uma tendência à manutenção dos ganhos, já não é tão móvel como é nos signos cardinais. O cardinal realmente tem movimento, o fixo não. Então, por exemplo, se eu tiver a Vênus em touro na casa 2, eu vou administrar bem os meus recursos, tem uma coisa de posse e tal, mas não tem muito movimento, não é alguém que comumente vai investir, que vai ter um comportamento arrojado com questões materiais. Ela mais vai querer comprar para incrementar, né? Tem essa coisa da substância, da abundância forte, do que propriamente arriscar para crescer o patrimônio. Então ela sustenta, ela segura mesmo. Vênus em touro, o outro signo fixo é o leão, então o Sol em leão também. O Sol em leão na casa 2 tem uma marca muito forte de resistência, um domínio poderoso sobre questões materiais, embora pareça ser uma área bem importante
o dinheiro acaba por representar uma boa parte da autorrealização do nativo. O outro signo fixo é o escorpião. Então, quem rege o escorpião é Marte. Marte em escorpião na casa 2 é altamente estratégico. Então, ele não arrisca, mas mantém e pode crescer financeiramente pelas questões estratégicas, pelo jogo estratégico. E o outro signo fixo é o Aquário, que é regido pelo Saturno, mas aqui o Saturno já não tem mais essa consistência de terra como tem em Capricórnio. Ele tem uma consistência mais mental. Vai reter o que tem, mas não tem tanta habilidade para atrair os recursos de uma maneira muito mais fácil. É natural, a gente pode dizer assim que é uma condição natural. Ele vai jogar com as cartas que tem. Quais são as cartas? Os pensamentos, as ideias que ele pode adquirir para administrar melhor os recursos, né? No caso de ter o astro em seu próprio domicílio, mas em um signo mutável na casa 2. Os mutáveis têm movimento, mas não é um movimento direto e reto, com foco e objetividade como os cardinais. Aqui a gente vê bastante flutuação e instabilidade. Então, são condições bem mais abertas para as múltiplas possibilidades de ganho, como também para algumas instabilidades materiais. Os signos mutáveis quais são? Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. No caso dos Gêmeos, Mercúrio em Gêmeos, né, que é o seu próprio domicílio. É muito relacionado ao processo de expressão, mas tem um dinamismo muito aberto aqui. Não é um dos posicionamentos que facilita muito o acúmulo de recursos, o Mercúrio em Gêmeos, mas ele abre muitas possibilidades de pequenos ganhos. Primeiro porque o Mercúrio tem como significado o comércio, então essa habilidade de troca é tão marcante que o dinheiro vem por meio dessa facilidade em troca. Pode vir por uma habilidade comercial em objetos e assuntos menores, não de grande valor. O outro signo mutável que nós temos é o signo de Virgem, que também é regido pelo Mercúrio. Mas aqui em Virgem já tem um pouco mais de habilidade para administrar. E o Mercúrio em Virgem tem um tom totalmente racional, bastante analítico. Então aqui a habilidade administrativa é um pouco melhor. E como a mutabilidade dá essa condição variável, quem tem o Mercúrio em Virgem pode também abrir fontes de ganhos diferentes, né? Múltiplas, por exemplo. É mais comum com Gêmeos, né? O outro signo mutável é o Sagitário, que é regido pelo Júpiter. Júpiter em Sagitário tem um tom um pouco mais direto, mas Sagitário é mutável também, bicorpóreo, dá essa questão de oscilações. Júpiter em Sagitário geralmente arrisca alto. Os ganhos podem vir por meio de risco mesmo, né, de atitudes ousadas, de ganhos que chegam de maneira ousada, não é tão estável quanto é o Virgem, né? Todos os mutáveis têm constância. Tem essa questão da variação. Júpiter em Peixes também é mutável, não tem o foco que o Sagitário tem, porque o Sagitário é um signo da triplicidade do fogo, que é a seca, e a secura da objetividade. Peixes não, é úmido, e a umidade dá permeabilidade. Júpiter em Peixes não é um dos melhores posicionamentos para fazer dinheiro dentro da casa 2. Porém, se a gente estende esse olhar para entender em caminhos de áreas da vida onde o dinheiro pode vir, tem um traço bastante espiritual, esotérico, místico e tal, e o recurso pode vir por meio dessas atividades também. Isso é possível ver com qualquer signo. Só não vamos nos estender, senão a gente vai ficar aqui 1 hora falando sobre todas as possibilidades, tá? E por isso é interessante a gente observar qual é a condição do signo, porque só o fato de você ter o regente da casa 2 na 2 não indica tanta rapidez e agilidade para os recursos virem, né? Então, por exemplo, com os signos mutáveis, é mais fácil você ter mais de uma fonte de renda. Com os signos fixos já é um pouco menor. E com os signos cardinais não tem tanta abertura para a multiplicidade, mas tem movimento. Então tem sempre algum tema objetivo sobre os assuntos financeiros, ok? Bom, aqui a gente viu algumas dicas muito soltas mesmo sobre as fontes de recursos materiais, tá bom? A gente vai voltar em muitos momentos aqui a falar sobre questão de dinheiro, porque tem muita coisa para identificar. A própria ideia da abundância, das condições de recursos materiais abundantes, riqueza propriamente. Quem pode ser rico, quem não será rico na vida. A gente tem como investigar isso pelo mapa também. Mas para um outro momento, tá bom? Bom, eu deixo um abraço para todos vocês e até o nosso próximo vídeo. Até mais!